História real da vovó, a fantástica descoberta que mudou a vida da nossa amada avó. Era uma manhã de outono e Dona Elvira, com seus cabelos brancos como a neve, sentou-se na poltrona da sala, cercada pelas lembranças de uma vida inteira. O calor do sol entrava pelas janelas, criando um brilho suave nas fotos antigas que decoravam as paredes. Mas naquele dia, algo em seu coração estava inquieto. Com a saúde fraquejando, um mistério a assombrava. O que havia realmente acontecido com sua família? Naquele momento, Lucas, seu neto de 20 anos, entrou como uma brisa fresca. Ele sempre fora curioso e sagaz, assim como o avô, e o mesmo desejo por descobrir os segredos da história familiar borbulhava nele. Vovó, vamos explorar o sótão? Pode haver coisas lá de que você não se lembre? Sugeriu ele com um brilho travesso nos olhos. O sótão, escuro e empoeirado, guardava não só as coisas antigas, mas os ecos de vidas passadas. Juntos, subiram as escadas rangentes, o ar lá em cima. Foi então que Lucas avistou uma caixa curiosa, escondida atrás de um velho baú. Vovó, olha isso! Gritou, puxando a caixa com cuidado. Dentro, um diário empoeirado repousava, quase como uma joia escondida. O coração de Elvira disparou. Era o diário da sua mãe, a famosa Dona Esperança, uma mulher que sempre foi admirada, mas também carregava um ar de segredo. Com as mãos trêmulas, abriu a capa desgastada. As páginas amareladas estavam repletas de uma caligrafia que dançava como um mistério. Mas as palavras que se apresentaram eram mais do que Elvira esperava. Contavam sobre um amor proibido, um jovem chamado Roberto, que sua mãe amava em segredo. Um amor que poderia abalar toda a estrutura da família. O nome de Roberto ecoava com uma intensidade perturbadora. Ele era um rival do pai de Elvira, um homem poderoso e respeitado, mas também conhecido por seu temperamento explosivo. Enquanto as revelações se desenrolavam, Dona Elvira sentiu o peso da história que lhe fora imposta. A dor de uma vida inteira atrelada a tradições abafadas agora agarrava seu coração. Um nó lhe travava a garganta e, ao mesmo tempo, uma centelha de liberdade começava a brotar dentro dela. O que aconteceria se a verdade sobre seu passado viesse à tona? O que mudaria em sua vida e na de Lucas? Lucas, totalmente envolvido pela descoberta, começou a investigar mais a fundo. Existia uma boate antiga na cidade, vovó, e parece que Roberto trabalhou lá. Vamos descobrir tudo, disse ele com uma determinação ardente. O clima se tornava elétrico, havia um mistério no ar e Elvira se alertou para a possibilidade de uma verdade ainda mais perturbadora. As sombras da história de sua família se erguiam diante dela como um monstro adormecido, prestes a despertar. Ela se perguntava até onde estava disposta a ir para desvendar os segredos que seu coração ansiava por conhecer. E o que realmente era mais valioso, a tradição ou a liberdade de ser quem ela realmente era? A tensão crescia e a pergunta ficava pairando. Qual seria o preço da verdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe um estrondo seguido de um grito. O coração de Elvira disparou. O que foi isso?
Ela sussurrou, horrorizada. Vou ver. Lucas respondeu, já correndo em direção à cozinha. Elvira tentou protestar, mas suas palavras foram engolidas pelo medo. Ele desapareceu por um instante. E então, o grito. O que aconteceu? Ela gritou, levantando-se com dificuldade. O ar parecia denso e as pernas tremiam. Com o impulso de uma avó protetora, ela se dirigiu para o corredor. Cada passo, um desafio. O que estaria acontecendo? Quando chegou à cozinha, encontrou Lucas parado em estado de choque, a boca aberta em incredulidade. No chão, espalhadas, estavam as peças de um ornamento que sempre estivera na estante. Um vaso de cristal que Dona Elvira recebera de presente de casamento. Mas o que realmente chamou a atenção dela não foram os cacos, e sim a presença de sua irmã, Marta, que não via há décadas. Ela estava ali, a expressão pálida e os olhos cheios de lágrimas. Marta! Dona Elvira não pôde conter a surpresa. A última vez que ouvira falar da irmã foi em uma discussão brutal com seu pai, que decidira afastá-la da família. Muito havia mudado, mas a dor da separação ainda doía em seu coração. Desculpe por ter quebrado seu vaso, Elvira, mas eu precisava te encontrar. Marta começou, mas a voz estava embargada. Ela olhou para Lucas e, com um olhar desesperado, respirou fundo. Eu tenho algo para te contar, algo que mudará tudo. O clima na cozinha tornara-se tenso, quase insuportável. O olhar de Dona Elvira saltava entre Marta e Lucas. O que você quer dizer? A voz dela saiu como um sussurro, cheia de apreensão. Sobre Roberto, o homem do diário. Ele não é quem você pensa. Marta explodiu. Ele não era apenas um amor proibido. Ele era parte de algo muito maior. Algo que ameaçou nossas vidas. Como assim? Lucas perguntou, agora mais próximo, como se pudesse absorver cada palavra que saía da boca da tia. Marta, isso não faz sentido. Elvira interrompeu, a mente girando. Seus sentimentos estavam em confusão. O que você está dizendo? Roberto, ele era um agente do governo. Ele se envolveu em uma conspiração. E mais, ele se escondeu de vocês para proteger de mim. Ela secou as lágrimas e Dona Elvira sentiu o peso das palavras. O nome que você conhece como Roberto não é nem metade da verdade. Ele não terminou com a sua mãe porque tinha medo de ser descoberto. Um frio percorreu a espinha de Elvira. O que você quer dizer com isso? O que mais você sabe? Descobrimos que ele estava infiltrado em uma rede criminosa e nosso pai fez de tudo para mantê-la longe disso. Foi por isso que eu fui embora. O desespero e a dor brotavam da voz de Marta. E mais, Elvira, a verdade é que nós não somos as únicas que temos maus segredos. Você pode ser parte de uma testemunha. E isso pode nos colocar na mira dos que ainda estão à espreita. Uma pausa sufocante trouxe a realidade à tona. O passado que Dona Elvira tentava enterrar voltava com força. Lucas olhou para a avó, percebendo a gravidade da situação. Dona Elvira sentiu seu chão desmoronar. Todo um legado de mentiras e segredos estava sendo desnudado. Marta, o que você está dizendo pode colocar nossa vida em risco. Mas antes que pudesse terminar, um barulho explosivo irrompeu da porta da frente. E a casa tremeu. Um grupo de homens robustos invadiu o espaço, a sombra se arrastando na luz da cozinha. Com olhares ferozes, um deles gritou: "Onde está Marta?"
Nós sabemos que ela está aqui. O coração de Dona Elvira afundou. O perigo agora era real. E tudo o que pensava saber sobre sua família estava prestes a entrar em colapso. Qual era a verdadeira história por trás de seu passado? E quando se tratava de proteger seus amados, até onde ela iria? O barulho estrondoso ainda ecoava pela casa quando a tensão atingiu seu ápice. Os homens robustos avançavam, suas sombras se projetando na luz suave da cozinha. O coração de Dona Elvira parecia prestes a sair do peito e ela se preparava para encarar o desconhecido. Marta, por favor, diga algo. As palavras saíram em um sussurro angustiado. Os intrusos não se importavam com a situação. Onde está Marta? Repetia um deles, com um olhar feroz. Era então que, em meio ao caos, uma voz familiar se ergueu da porta. Era Roberta, a filha de Marta. Uma jovem que Elvira conhecia bem, com seus cabelos longos e um semblante determinado. Ela entrou no cômodo, sem hesitar. "Mãe, tô aqui!" gritou Roberta, avançando em direção a Marta. "Não! Volte!" O grito de Marta foi quase um desespero. Os homens pararam. Surpresa e raiva se misturaram em seus rostos. Roberta olhou para Elvira e Lucas, os olhos brilhando com uma emoção intensa. Eu não podia ficar fora disso. Eles precisam saber a verdade. O que a jovem dissera cortou ainda mais o ar carregado de tensão. Dona Elvira olhou de Roberta para Marta, não compreendendo. A verdade sobre o quê? Os homens, percebendo que a situação estava mudando, deram um passo para frente. A tensão parecia estar no limite. Dona Elvira pensou em correr, mas a curiosidade a prendia. "Roberta, por favor, não envolva sua avó e seu tio nisso." Marta exclamou, mas era tarde demais. "A verdade que você esconde, mãe, precisa ser revelada. Não podemos mais viver com essas mentiras. Roberto, ele não se foi porque quis. Ele foi." "Roberta!" interrompeu um dos homens com uma voz profunda e ameaçadora. "Você está brincando com fogo. É melhor sair daqui agora, antes que as coisas fiquem feias." Mas ela não se deixou intimidar. "Eu não vou correr mais. Eles têm direito a saber." O que importa é que Roberto não era só um homem bom. Ele também era Ele era meu pai. O silêncio tomou conta da cozinha. As palavras de Roberta caíram como chumbo sobre todos ali. Dona Elvira sentiu a cabeça girar. "O que você disse? Isso não pode ser verdade." A incredulidade se transformou em um turbilhão de emoções dentro dela. "É verdade, mãe. Ele me procurou antes de tudo isso. Ele só queria proteção. Ele se sacrificou por nós." Roberta começou a chorar, suas lágrimas ecoando a dor que agora todos sentiam. "Eu precisava de você, de sua coragem. E eu encontrei isso no pai, mas ele não pôde nos proteger de tudo." Marta ficou paralisada e Lucas segurou a avó em um gesto de apoio. O chão parecia desmoronar sob os pés de Dona Elvira. O homem que seu coração já havia amado e que ela acreditou ter perdido para sempre era, na verdade, o pai de sua neta? Sua mente lutava para processar aquela revelação. Os homens, agora hesitantes, avaliavam a situação com uma sombra de dúvida. Um deles sussurrou para o outro: "Talvez devêssemos recuar." A voz mais baixa se misturava às outras. As emoções estavam à flor da pele. Dona Elvira sentiu que as linhas entre passado e presente estavam se borrando e que a verdade, essa maldita verdade, estava prestes a se revelar de uma maneira que mudaria tudo.
Marta, o que mais sabe? Há mais? O desespero na voz de Elvira foi palpável. Sim, mas não aqui, disse Marta, seu olhar implorando por compreensão. Precisamos de tempo e de um lugar seguro. E então um grito cortou a noite. Atrás de vocês! Um terceiro homem vindo de fora gritou e uma figura apareceu correndo pela porta da frente. A tensão se transformou em pânico e o chão sob eles parecia o único lugar seguro. Agora se tornara uma armadilha. A casa o cercava. E naquela fração de segundo triste, Dona Elvira percebeu que a luta pela verdade estava apenas começando. O que nós vamos fazer? Perguntou Lucas, com o pânico estampado no rosto. E naquele momento, eles perceberam que o que antes pensavam ser passado poderia ser o gatilho para um futuro mais perigoso do que poderiam imaginar. O barulho estrondoso ainda ecoava pela casa quando a tensão atingiu seu ápice. Os homens robustos avançavam, suas sombras se projetando na luz suave da cozinha. O coração de Dona Elvira parecia prestes a sair do peito e ela se preparava para encarar o desconhecido. Marta, por favor, diga algo! As palavras saíram em um sussurro angustiado. Os intrusos não se importavam com a situação. Onde está Marta? Repetia um deles, com um olhar feroz. Era então que, em meio ao caos, uma voz familiar se ergueu da porta. Era Roberta, a filha de Marta, uma jovem que Elvira conhecia bem. Com seus cabelos longos e um semblante determinado, ela entrou no cômodo, sem hesitar. "Mãe, tô aqui!" gritou Roberta, avançando em direção a Marta. "Não! Volte!" O grito de Marta foi quase um desespero. Os homens pararam. Surpresa e raiva se misturaram em seus rostos. Roberta olhou para Elvira e Lucas, os olhos brilhando com uma emoção intensa. "Eu não podia ficar fora disso. Eles precisam saber a verdade." O que a jovem dissera cortou ainda mais o ar carregado de tensão. Dona Elvira olhou de Roberta para Marta, não compreendendo. A verdade sobre o quê? Os homens, percebendo que a situação estava mudando, deram um passo para a frente. A tensão parecia estar no limite. Dona Elvira pensou em correr, mas a curiosidade a prendia. "Roberta, por favor, não envolva sua avó e seu tio nisso!" Marta exclamou, mas era tarde demais. "A verdade que você esconde, mãe, precisa ser revelada. Não podemos mais viver com essas mentiras." "Roberto, ele não se foi porque quis. Ele foi..." "Roberta!" interrompeu um dos homens, com uma voz profunda e ameaçadora. "Você está brincando com fogo. É melhor sair daqui agora, antes que as coisas fiquem feias." Mas ela não se deixou intimidar. "Eu não vou correr mais. Eles têm direito a saber. O que importa é que Roberto não era só um homem bom. Ele também era Ele era meu pai." O silêncio tomou conta da cozinha. As palavras de Roberta caíram como chumbo sobre todos ali. Dona Elvira sentiu a cabeça girar. "O que você disse? Isso não pode ser verdade!" A incredulidade se transformou em um turbilhão de emoções dentro dela. "É verdade, mãe. Ele me procurou antes de..." "Antes de tudo isso, ele só queria proteção. Ele se sacrificou por nós." Roberta começou a chorar, suas lágrimas ecoando a dor que agora todos sentiam. "Eu precisava de você, de sua coragem, e eu encontrei isso no pai, mas ele não pôde nos proteger de tudo." Marta ficou paralisada e Lucas segurou a avó em um gesto de apoio. O chão parecia desmoronar sob os pés de Dona Elvira. O homem que seu coração já havia amado e que ela acreditou ter perdido para sempre era
na verdade, o pai de sua neta. Sua mente lutava para processar aquela revelação. Os homens, agora hesitantes, avaliavam a situação com uma sombra de dúvida. Um deles sussurrou para o outro: talvez devêssemos recuar. Uma voz mais baixa se misturava às outras. As emoções estavam à flor da pele. Dona Elvira sentiu que as linhas entre passado e presente estavam se borrando e que a verdade, essa maldita verdade, estava prestes a se revelar de uma maneira que mudaria tudo. Marta, o que mais você sabe? Há mais? O desespero na voz de Elvira foi palpável. Sim, mas não aqui, disse Marta, seu olhar implorando por compreensão. Precisamos de tempo e de um lugar seguro. E então, de repente, a cozinha escureceu, a luz piscou e um grito cortou o ar. Uma figura encapuzada apareceu na porta, um brilho ameaçador na mão. Não se mexam! Ele gritou, a voz distorcida por um bafômetro. Os homens se viraram, o pânico estampado em seus rostos. Esse não é o seu lugar, Roberto! Gritou um dos homens, reconhecendo a figura. O choque e a confusão dominaram todos na sala. A figura se desvaneceu em sombra e, antes que se pudesse reagir, uma explosão de luz e som irrompeu da porta. O grupo de homens teve um momento de hesitação. O sangue escorreu de seus rostos. Meus pais não eram apenas da rede criminosa. Eles eram agentes duplos e você, Roberta, é a única que pode ajudar a trazer isso à tona, disse a figura, agora mais próxima. Dona Elvira, confusa e apavorada, sentiu seu coração disparar. Polêmica, traição e segredos, tudo em questão. O universo da sua família agora rodava em uma espiral incontrolável de reviravoltas. No que nós realmente estamos nos metendo? Ela sussurrou, as lágrimas começando a escorregar pelo rosto, enquanto aquela nova verdade se instalava em seus corações. E quem devemos realmente temer? O caos tomado por revelações e o perigo iminente deixavam um sabor amargo na boca. Enquanto as sombras dançavam à luz tremeluzente da cozinha, desconfiança se estabeleceu entre todos. O que mais estava escondido? E quem de fato era o verdadeiro Roberto? Naquele instante, Dona Elvira percebeu que a luta pela verdade estava apenas começando e as consequências poderiam ser mais devastadoras do que poderiam imaginar. A cozinha estava em um silêncio tenso, interrompido apenas pelo coração de Dona Elvira, que batia acelerado. As palavras de Roberta ainda pairavam no ar, pesadas como chumbo. "Roberto é meu pai!" ecoava em sua mente, como uma mágoa antiga que voltava à tona. A revelação a deixou paralisada. Lucas a segurava, os olhos arregalados de incredulidade. Os homens se entreolharam. A hesitação ficou visível em seus rostos. A figura encapuzada, que pareciam ter se materializado das sombras, avançava, os olhos impermeáveis, fixos na direção de Roberta. "Precisamos ir! Eles estão vindo!" ela gritou, o medo tingindo sua voz. A cozinha se transformou em um caos. Um dos homens, brutal e imponente, abriu a boca para gritar algo. Mas antes que pudesse falar, o encapuzado puxou algo brilhante de dentro da capa. Era uma arma, e o clique do gatilho ressoou como um trovão em um dia ensolarado. O pânico se instalou. "Saiam da frente!" gritou o homem encapuzado, apontando a arma em direção aos intrusos. Uma fração de segundo. O tempo parecia ter congelado.
Todos se moveram ao mesmo tempo. Roberta puxou Marta para trás, enquanto Dona Elvira se jogou na frente do neto. O instinto protetor gritando mais alto que o medo. O mundo ao redor estava em desordem, mas alguma coisa dentro dela se partiu quando ela ouviu o destroço de um tiro. O estrondo foi ensurdecedor. O vidro da janela estourou e o homem que estava na porta caiu. O impacto brutal. O sangue manchava o chão de tiles frios da cozinha como se desenhasse a cena de um pesadelo. Um grito de Roberta cortou o espaço. Não! Não! Ela corria em direção ao homem caído, horror e desespero estampados no rosto. Dona Elvira, com os olhos arregalados e a respiração descompassada, tentava processar o que estava acontecendo. Lucas, vá! Ela gritou. Mas ele estava paralisado, o choque tomando conta do corpo. Um segundo tiro soou e tudo se tornou uma mancha de cores confusas. Você não pode fazer isso! Marta gritou, segurando o braço da filha, mas Roberta estava à beira da explosão emocional. Ele é meu pai! Gritou novamente, mas a dor no coração de Elvira não se comparava ao terror da cena diante dela. O encapuzado fez menção de avançar quando, de repente, uma voz de comando ecoou. Parem imediatamente! Um homem, vestido com um distintivo brilhante, entrou pelos fundos da casa, seguido por uma dúzia de oficiais. A polícia! Eles estavam ali, mas o que deveriam ser anjos da guarda se tornaram personagens de um jogo mortal. O homem encapuzado hesitou por um momento. Foi o suficiente para que os oficiais atacassem. Um grito ensurdecedor de Roberta misturou-se ao som do barulho da luta que se desenrolava. O coração de Dona Elvira afundou ao ver as figuras rodando. Aqueles que deveriam ser heróis e proteger a vida agora pareciam ser parte do problema. Roberto! A figura encapuzada gritou inesperadamente, antes de dar um passo para trás, revelando uma expressão tão familiar que Dona Elvira quase desmaiou. O rosto oculto saiu das sombras e a realidade a atingiu como um soco no estômago. Era ele, o homem que amou e que acreditava ter perdido para sempre. Meus filhos, eu vim buscar vocês! A visão de Roberto, ferido e desesperado, destroçou a realidade que Elvira conhecia. O homem que havia sido um fugitivo. Agora estava diante dela, e o segredo que tanto tempo guardara se desdobrava numa teia de mentiras e traições. O mundo de Elvira, que parecia já caótico, agora estava em ruínas. A linha entre amor e ódio parecia esmaecer, e suas certezas começaram a se desmanchar. Como se tudo estivesse em câmera lenta, a figura de Roberto desmoronou diante dela, revelando serenidade em meio ao caos. Não confiem neles. Não sabem quem é o verdadeiro inimigo. Não é o que pensam. Aos poucos, a confusão deu lugar a uma angústia incontrolável. Uma nova camada de complexidade surgia como uma tempestade prestes a se abater. O que significava tudo isso? Quem era realmente o inimigo? E qual era a verdade que agora parecia se desvanecer em um mar de traições e lealdades quebradas? Dona Elvira, precisamos continuar, gritou Lucas, puxando-a. Mas tudo o que a avó conseguiu fazer foi encarar o homem que amava. Agora de um jeito tão diferente. A pergunta que ecoava em sua mente era: seria possível confiar em alguém? O caos, agora intensificado pela confusão e pelo amor perdido, estava apenas começando a se desdobrar. E enquanto tudo girava ao redor dela, Dona Elvira percebeu que a linha entre passado e futuro estava mais borrada do que nunca.
o que ela realmente conhecia a respeito de sua vida. E quem, afinal, poderia ser realmente salvo daquela tempestade avassaladora? A cozinha estava em um silêncio tenso, interrompido apenas pelo coração de Dona Elvira, que batia acelerado. As palavras de Roberta ainda pairavam no ar, pesadas como chumbo. Ecoava em sua mente, como uma mágoa antiga que voltava à tona. A revelação a deixou paralisada. Lucas assegurava, os olhos arregalados de incredulidade. Roberto ali à frente tinha uma expressão de desespero. Enquanto os homens se entreolhavam, a hesitação visível em seus rostos. A figura encapuçada, que parecia ter surgido das sombras, avançava, os olhos fixos em Roberta. "Precisamos ir! Eles estão vindo!" Ela gritou, o medo tingindo sua voz. A cozinha se transformou em um caos. Um dos homens, brutal e imponente, abriu a boca para gritar algo, mas antes que pudesse falar, o encapuzado puxou algo brilhante de dentro da capa. Dona Elvira mal teve tempo de processar quando um tiro cortou o ar. O estrondo foi ensurdecedor e a cena diante dela parecia um pesadelo. Roberta gritou, "Não, não!" e correu em direção ao homem caído, horror e desespero estampados no rosto. Dona Elvira ficou paralisada, a visão distorcida pelo desespero e pelo medo. O sangue manchava o chão de maneira brutal e tudo ao seu redor parecia girar. O tempo parecia se arrastar. Enquanto a verdade ia sendo revelada em camadas mais e mais complicadas. "Você não pode fazer isso!" Marta gritou, mas o pânico estava no ar. Roberta estava em choque, suas... Então, outro grito cortou a atmosfera. "Atrás de você!" Um dos homens gritou e uma terceira figura apareceu, saltando através da porta dos fundos com uma agilidade surpreendente. Dona Elvira mal teve tempo de reagir. Era um reconhecimento instantâneo e trouxe um alívio e um choque ao mesmo tempo. Era seu irmão, Carlos. Mas algo estava muito errado. A expressão dele era uma mistura de fúria e desespero. E ao olhar para o chão, seu rosto se contorceu de dor. "O que vocês fizeram?" A confusão tomou conta de todos. "Carlos, como você entrou aqui?" Elvira tentou buscar respostas, mas o irmão nem a olhou. Seus olhos estavam fixos no homem caído no chão. O caos se transformou em um silencioso terror. "Eu tentei proteger vocês, mas você não entende. Estava tudo errado desde o começo." Carlos parecia desabar sob a pressão. O que ele estava dizendo? O que poderia ser pior do que o que já estava acontecendo? "Como assim? O que você quer dizer?" Dona Elvira perguntou, a voz trêmula. O mundo dela virou de ponta cabeça. "Roberto! Vocês não sabem quem ele era de verdade. Ele era muito mais perigoso do que pensaram. Ele me manipulou para me afastar da família. E a única razão pela qual voltei agora é para corrigir o que está prestes a acontecer." A intensidade nas palavras de Carlos gravou um profundo silêncio na sala. O que ele estava revelando era mais do que apenas segredos familiares. E então ele olhou para Roberta e apontou. "Ele está vindo atrás da menina. Roberto não era apenas um agente. Ele foi pai de você e de outro que está à espreita. Estamos todos em perigo." A sala parecia estar em queda livre. Dona Elvira sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Roberta, assustada, olhou para a avó. "O que está dizendo? Quem mais está atrás de mim?" Os olhos de Carlos brilharam com um crescendo de dor. "Alguém que você não conhece. Alguém que viveu sob uma máscara o tempo todo. O que você sempre conheceu como pai
Não é o que parece. E nesse instante, um eco poderoso ressoou pela casa. A porta que ainda restava fechada explodiu, e uma sombra imensa se projetou no umbral, revelando uma figura carregando um brilho intenso. Os corações pararam. A conexão entre todos se rompeu. Dona Elvira sentiu que todas as certezas estavam sendo arrastadas pelo que estava prestes a acontecer. O que está acontecendo? O desespero enchia a voz dela. E no olho do furacão, enquanto a figura tomava forma, a palavra que escapou de seus lábios cortou o silêncio como uma lâmina. Pai. Uma reviravolta imprevista e devastadora havia tomado conta do que parecia ser uma simples reunião familiar. As perguntas se acumulavam. O que o irmão escondia? Quem eram todos aqueles dentro daquela casa? Qual seria o preço por esta verdade obscura que agora ameaçava devorar tudo? O futuro, antes vívido, agora parecia um abismo. A cozinha estava em um silêncio tenso, interrompido apenas pela respiração pesada de Dona Elvira e os olhares incrédulos que se cruzavam. A figura que se projetava na porta, revelando-se como Roberto, fez com que a tensão se tornasse quase palpável. Pai! A palavra escapou da boca de Roberta como um sussurro em choque. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a sala se encheu de uma energia estranha. Tudo parecia estar prestes a desmoronar. Elvira olhou nos olhos de Roberto, buscando respostas, enquanto as palavras de Carlos passavam como um eco perturbador em sua mente. Roberto não é o que vocês pensam. E aí aconteceu. Uma explosão de luz cortou a sala, ofuscando a visão de todos. O clangor de metal, Dona Elvira percebeu que o caos se instalava. Uma silhueta entrou pela porta dos fundos, revelando um homem alto, com um olhar gélido e um sorriso que parecia muito familiar. Era Pedro, seu marido falecido. A revelação atingiu todos com a força de um furacão. Pedro! Mas você? Você? Balbuciou Elvira, sem conseguir acreditar no que via. O homem que ela havia perdido há anos estava ali, de pé, como se o tempo nunca tivesse passado. Um arrepio percorreu sua espinha. Surpresa, Elvira! Pedro disse com um tom de sarcasmo. A família unida novamente, não é mesmo? Ele olhou para Roberto, um misto de desprezo e amor nos olhos. E você, meu filho? É sempre a estrela do show. Roberto pareceu desmoronar, como um prédio em ruínas. Pai! A confusão ocupou os traços de seu rosto. O que você está fazendo aqui? Tudo isso é um jogo para você. Pedro deu uma risada baixa, como se estivesse curtindo o espetáculo. Um jogo? Bobinho! Isso aqui é muito mais sério do que você imagina. Ele olhou para Elvira, seus olhos cortantes perfurando-a. Achei que você não fosse mais tão ingênua, mas parece que a vida tem suas surpresas. Sabia que Roberto estava envolvido até o pescoço em seus pais? Isso é só a ponta do iceberg. O ar se encheu de trevas, enquanto Dona Elvira sentia como se o mundo ao seu redor estivesse desabando. O homem que uma vez amara, que havia a deixado com tantas perguntas, agora estava ali, misturado a toda essa confusão. O que você quer dizer com isso? Ela disparou, a voz trêmula mais forte. O sol que entrou pela janela parecia agora uma luz que queimava. A verdade, querida Elvira, é que tudo isso foi planejado. Minha morte, minha ausência. Foi para proteger você e os nossos filhos. Mas você não poderia ver. Você nunca teve coragem de enxergar. E aqui estamos,
Em meio ao caos, Marta, que estava paralisada até então, finalmente teve uma reação. Você fez tudo isso? Você deixou nossa família se despedaçar? E agora parece como se nada tivesse acontecido? O que mais você está escondendo? Pedro riu, um som seco e frio. Esconder? Eu sempre fui honesto. Estava apenas seguindo minhas ordens. Aquela história de amor proibido? Uma farsa! Tudo isso foi para proteger a família de nós mesmos. Roberta, tremendo, olhou para sua mãe, buscando apoio. O que está acontecendo? Quem realmente somos? O que vai ser de nós agora? Dona Elvira sentiu sua cabeça girar. A confusão tomou conta de todos e a sensação de traição era imensa. As conexões que ela havia tido na vida pareciam se desvanecer. Como um sonho que se dissolve ao acordar. Ela respirou fundo, tentando manter-se firme. Mas antes que pudesse falar, rufos de pés se aproximaram. A porta da frente se abriu abruptamente, revelando mais homens com armas. — O que está acontecendo aqui? Gritou um deles, com um olhar penetrante. A tensão aumentou e a sala agora parecia uma armadilha. No meio disso tudo, uma pergunta pairou no ar. Quem realmente era Roberto? Qual era o papel de Pedro nesta história conturbada? Enquanto os homens armados entravam na cozinha, Dona Elvira sentiu uma onda de desespero se espalhar por todo o corpo. A verdade estava agora das sombras. Mas por quanto tempo mais tudo isso permaneceria revelado? Um silêncio profundo caiu sobre todos, precedendo a tempestade que estava prestes a se abater. E a única certeza que ficou foi uma pergunta que ecoava em suas mentes: até onde cada um deles estava disposto a ir para descobrir a verdade? A cozinha estava em um silêncio tenso, interrompido apenas pela respiração pesada de Dona Elvira e os olhares incrédulos que se cruzavam. A figura que se projetava na porta, revelando-se como Roberto, fez com que a tensão se tornasse quase palpável. — Pai! A palavra escapou da boca de Roberta como um sussurro em choque. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a sala se encheu de uma energia estranha. Tudo parecia estar prestes a desmoronar. Elvira olhou nos olhos de Roberto, buscando respostas, enquanto as palavras de Carlos passavam como um eco perturbador em sua mente. Roberto não é o que vocês pensam! De repente, um estrondo ensurdecedor ecoou pela casa. A porta da frente se abriu com um golpe violento e uma figura alta e sombria invadiu o espaço. A luz bruxuleante iluminou o rosto do intruso por um breve instante e o reconhecimento atingiu Elvira como um soco. Era Alex, seu irmão mais velho, aquele que havia desaparecido há anos, dado como morto em um acidente trágico. Surpresa, família! A voz dele ressoou como um trovão. Um frio gélido correu pela espinha de Dona Elvira. O que pensa que poderia se livrar de nós tão facilmente, não é? Sua expressão era uma mistura de raiva e tristeza. A reação era variada. Lucas temia, Marta confusa. Alex avançou alguns passos, o olhar fixo em Roberto. Você pensou que poderia se livrar de nós tão facilmente, não é? Minha dama daquela! Então, é o seguinte, o velho professor. Eu sempre estive aqui, nas sombras, esperando o momento certo para me revelar. Mas você está... Roberto lutava para encontrar as palavras, o peso da revelação quase o derrubando. Você não devia estar morto. Eu deveria, sim, mas eu não deixei isso acontecer.
Alex apontou para a caixa de segredos que havia virado a vida de Dona Elvira de cabeça para baixo. O que sua mãe não te disse, meu irmão, é que eu fui o responsável pela sua proteção. Fui eu quem fez aquele acidente parecer real. O que você não sabe é que há muito mais em jogo aqui. O clima na cozinha mudou. O ar ficou pesado como se cada palavra a tornasse mais densa. Elvira sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com isso? Se a verdade for descoberta, todos nós estamos em perigo. E você, Dona Elvira, não sabe com quem está lidando. Alex respirou fundo. Roberto não é apenas um fugitivo. Ele é parte de uma organização que está muito mais próxima do que você imagina. Cada um de vocês foi colocado em seu lugar por um motivo, e a sua vida tranquila foi uma farsa. Dona Elvira já não sabia em quem confiar. A fúria se misturava com o medo, enquanto as revelações giravam como um furacão. Mas por que você não me contou antes? Por que nos deixou assim, perdidos? Alex deu alguns passos adiante, suas feições revelando uma mistura de dor e determinação. Porque nunca foi sobre vocês, Elvira. Era sobre mim. Eu era a isca, e você e Roberto, vocês estão no centro dessa trama. A verdade irá destruir não apenas a família, mas todos ao nosso redor. A tensão aumentou. Os homens armados que estavam na porta hesitaram, trocando olhares nervosos. Acho que precisamos resolver isso antes que eles se intrometam. Um deles gritou. O pânico irrompeu e as vozes se sobrepuseram. O nível de concretude da ameaça o cercava de uma forma avassaladora. E naquele momento, a situação começou a escorregar das mãos de Dona Elvira. As palavras de Alex soaram como um alerta. Eu estou aqui para avisá-los. Um deles não é quem diz ser. Há um traidor no meio de nós. Os olhares se cruzaram, a tensão aumentou e a pergunta passou por todos. Quem poderia ser? O peso da desconfiança pairava no ar, quase tão denso quanto o medo. A cena se tornava cada vez mais caótica. Quem está com você, Roberto? O que você não me disse? Elvira gritou, sentindo-se traída por todos ao seu redor. Um silêncio assustador ensaiou uma resposta, mas Alex fez um movimento brusco. Não dá mais tempo. Precisamos sair. A urgência na voz dele trouxe um resquício de esperança. Mas enquanto avançavam, a porta principal se abriu com um golpe, revelando uma nova figura, um rosto que ninguém esperava ver. Elvira gelou. Não pode ser. O pânico se instalou. Haviam segredos dentro de segredos, e a verdade permanecia escondida sob as camadas de destruição que pareciam cercá-los. Vamos descobrir, mas precisamos estar juntos, Alex gritou. E assim a luta pela sobrevivência se tornava a jornada da verdade, mergulhando mais fundo no labirinto das mentiras familiares. Quantos mais conheciam esses segredos? E quem realmente estava ao seu lado? A resposta poderia ser mais aterrorizante do que qualquer um deles pudesse imaginar. A cozinha estava em um silêncio tenso, interrompido apenas pela respiração pesada de Dona Elvira e os olhares incrédulos que se cruzavam. A figura que se projetava na porta, revelando-se como Roberto, fez com que a tensão se tornasse quase palpável. Pai! A palavra escapou da boca de Roberta como um sussurro em choque. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a sala se encheu de uma energia estranha. Tudo parecia estar prestes a desmoronar. Elvira olhou nos olhos de Roberto, buscando respostas, enquanto as palavras de Carlos passavam como um eco perturbador em sua mente. Roberto não é o que vocês pensam.
De repente, uma explosão de luz cortou a sala, ofuscando a visão de todos. Ouvindo o clangor de metal, Dona Elvira percebeu que o caos se instalava. Uma silhueta entrou pela porta dos fundos, revelando um homem alto, com um olhar gélido e um sorriso. Era Pedro, seu marido falecido. A revelação atingiu todos com a força de um furacão. Pedro, mas você? Balbuciou Elvira, sem conseguir acreditar no que via. O homem que ela havia perdido há anos estava ali, de pé, como se o tempo nunca tivesse passado. Um arrepio percorreu sua espinha. Surpresa, Elvira! Pedro disse com um tom de sarcasmo. A família unida novamente, não é mesmo? Ele olhou para Roberto, um misto de desprezo e amor nos olhos. E você, meu filho, é sempre a estrela do show. Roberto pareceu desmoronar como um prédio em ruínas. Pai, a confusão ocupou os traços de seu rosto. O que você está fazendo aqui? Tudo isso é um jogo para você? Pedro deu uma risada baixa, como se estivesse curtindo o espetáculo. Um jogo? Bobinho! Isso aqui é muito mais sério do que você imagina. Ele olhou para Elvira, seus olhos cortantes perfurando-a. Achei que você não fosse mais tão ingênua. Mas parece que a vida tem suas surpresas. Sabia que Roberto estava envolvido até o pescoço em seus pais? Isso é só a ponta do iceberg. O ar se encheu de trevas, enquanto Dona Elvira sentia como se o mundo ao seu redor estivesse desabando. O homem que uma vez amara, que havia deixado com tantas perguntas, agora estava ali, misturado a toda essa confusão. O que você quer dizer com isso? Ela disparou, a voz trêmula, mais forte. O sol que entrou pela janela parecia agora uma luz que queimava. A verdade, querida Elvira, é que tudo isso foi planejado. Minha morte, minha ausência, foi para proteger você e os nossos filhos. Mas você não poderia ver. Você nunca teve coragem de enxergar. E aqui estamos, em meio ao caos. Marta, que estava paralisada até então, finalmente teve uma reação. Você fez tudo isso? Você deixou nossa família se despedaçar e agora aparece como se nada tivesse acontecido? O que mais você está escondendo? Pedro riu, um som seco e frio. Esconder? Eu sempre fui honesto. Estava apenas seguindo minhas ordens. Aquela história de amor proibido. Uma farsa. Tudo isso foi para proteger a família de nós mesmos. Roberta, tremendo, olhou para sua mãe, buscando apoio. O que está acontecendo? Quem realmente somos? O que vai ser de nós agora? Dona Elvira sentiu sua cabeça girar. A confusão tomou conta de todos e a sensação de traição era imensa. As conexões que ela havia tido na vida pareciam se desvanecer, como um sonho que se dissolve ao acordar. Ela respirou fundo, tentando manter-se firme. Mas antes que pudesse falar, rufos de pé se aproximaram. A porta da frente se abriu abruptamente, revelando mais homens com armas. "O que está acontecendo aqui?" gritou um deles, com um olhar penetrante. A tensão aumentou, e a sala agora parecia uma armadilha. No meio disso tudo, Pedro fez algo inesperado. Ele girou abruptamente e puxou um botão no bolso do paletó. Um dispositivo na parede começou a apitar. "Não! O que você fez?" Elvira gritou, o pânico crescendo. "Eu fiz o que tinha que ser feito!" Pedro gritou. "Ele tem que pagar!" A sala inteira parecia tremer enquanto o sistema de segurança da casa disparava.
Luzes vermelhas começaram a piscar. Sinto muito, mas suas vidas estão em perigo agora. Os verdadeiros inimigos estão chegando. Uma explosão de ação se seguiu. Os homens armados hesitaram. Os olhos se arregalaram. Enquanto a tensão aumentava, uma voz familiar cortou o ar. Não se mexam! Uma mulher entrou pela porta que também fora forçada. Com um olhar determinado e uma arma em punho. Era a irmã de Pedro, que todos acreditavam estar desaparecida. Fui enviada para acabar com isso de uma vez por todas. O choque percorreu a sala. Elvira sentiu seus joelhos fraquejarem. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. Quem eram aqueles que realmente a cercavam? Quem era a verdadeira ameaça? A confusão se intensificou e a necessidade de resposta se tornava urgente. O que mais estava escondido? E, acima de tudo, até onde essas pessoas iriam para garantir que segredos permanecessem enterrados? O futuro, que antes parecia promissor, agora estava cercado pelo caos e tudo estava prestes a desabar. A tensão na cozinha era palpável. Os olhos de Dona Elvira estavam fixos em Pedro, seu marido, como se tentasse acreditar que ele estava realmente ali. A surpresa a tinha deixado sem palavras. O ambiente antes barulhento agora era dominado pelo silêncio. A mistura de emoções fazia seu coração disparar. O que está acontecendo? Ela finalmente conseguiu perguntar. Eu voltei para resolver tudo de uma vez, Pedro disse, seu tom firme, mas carregado de dor. Esse ciclo de mentiras precisa acabar. A palavra mentira ecoou pela cozinha, levantando um peso que parecia sufocante. Os homens armados hesitaram, certamente intrigados pela revelação. A irmã de Pedro, que ainda segurava a arma, olhou ao redor, claramente dividida entre a lealdade e a vontade de proteger sua família. Temos que sair daqui, agora! Sua voz cortou a tensão, como uma faca afiada. Dona Elvira respirou fundo, tentando controlar o pânico que a envolvia. Mas que você quis dizer com ciclos de mentiras? Perguntou, sua voz trêmula. Ela queria entender, mas o medo a paralisava. Pedro olhou para Roberto, seu filho, cujos olhos demonstravam confusão e desespero. Roberto, você não tem ideia do que está envolvido. Há muito mais do que você pensa. Aqueles homens não estão apenas atrás de você, mas de todos nós. E a verdade é a chave que pode nos salvar. Um estrondoso barulho ecoou pela casa. A porta dos fundos foi arrombada e outra figura emergiu das sombras. Um homem imponente que todos reconheceram instantaneamente. Era Alex, o irmão mais velho de Elvira, com um olhar feroz. Nunca deveria ter voltado, Pedro! Você não entende o que está em jogo! Ele empurrou os intrusos para o lado, como se soubesse que o tempo era curto. No que nós realmente estamos envolvidos. Marta, a irmã de Elvira, interveio, os olhos cheios de medo e frustração. Precisamos de respostas! Eu entrei no meio de tudo isso para proteger a família. Pedro insistiu, mas sua voz soou mais fraca conforme a realidade o atingia. Você não podia saber. E então, no ápice do caos, a verdade que todos temiam surgiu como um relâmpago na tempestade. Roberta, com lágrimas escorrendo pela face, gritou: Chega! Eu não quero mais viver nas sombras. Eu só quero saber quem realmente sou. A incerteza pairou no ar por um momento, como um silêncio após a tempestade. Os olhares se cruzaram e, nesse instante, todos perceberam que precisavam trabalhar juntos, ou a verdade os destruiria. Vamos sair daqui!
todos nós! Alex gritou, rompendo a tensão. Não temos tempo para discutir. Precisamos encontrar um lugar seguro e então revelaremos tudo. Dona Elvira sentiu um nó na garganta. Temos que fazer isso como uma família. Seja quem for o traidor, nós vamos enfrentar juntos. E assim, liderados por Alex, o grupo começou a se mover em direção à saída. O caminho se contorcia e a adrenalina pulsava nas veias. Cada um tinha seu fardo, mas juntos poderiam encontrar a força para enfrentá-los. A cozinha, antes um campo de batalha de segredos, agora se tornava uma fortaleza de esperança. Mas antes que pudessem chegar à porta, uma sombra se destacou nas sombras da entrada. Esperem! Uma voz familiar surgiu. Roberta, não podemos correr sem saber a verdade. Nós precisamos encontrar os outros segredos antes que eles venham atrás de nós. O olhar de Pedro e Elvira se cruzou, uma onda de compreensão e determinação passando entre eles. A busca pela verdade e pela segurança de nossa família começa agora e não vamos parar até que todos estejam protegidos. E assim, enquanto o futuro estava repleto de incertezas, uma coisa era clara. A luta pela verdade e pela família estava apenas começando. O eco de suas decisões passava como um sussurro, pressentindo que o que viria a seguir mudaria tudo novamente. E antes de encerrar, quero fazer um pedido especial. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer a nossa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final explosivo. Compartilhe instantaneamente.